Então, boa noite a todos. Estamos no ar aqui agora com um hangout especial do Encontro dos Oito, hoje, Dia Memorial do Wing Chun. E para nós discutirmos sobre esse Dia Memorial do Wing Chun, nós estamos com 8 pessoas, incluindo a mim, que irão conversar sobre aspectos relevantes dessa arte marcial. Hoje, Dia do Wing Chun, ele foi consagrado a partir da fundação da Hong Kong Wing Chun Athletic Association. Isso ocorreu no dia, a rigor, legalmente a Hong Kong Athletic Association foi fundada no dia 28 de agosto de 1967. Mas a sua formalização ocorreu apenas um ano depois. E não foi exatamente no dia 4 de julho. A comemoração é no dia 4 do 7º mês do calendário chinês, que não corresponde exatamente ao 4 de julho nosso. Tá? Mas como o Wing Chun hoje está internacionalizado, nós iremos comemorar no dia 4 de julho, assim como está descrito, né, na pedra que Grão-Mestre Moya registrou há alguns anos com relação à história da nossa arte. E na pedra está exatamente o 4º dia do 7º mês. Então, a pedra relata que em 1968, o patriarca Ip Man determinou, a partir da fundação da Hong Kong Wing Chun Athletic Association, que o dia 4 de julho fosse consagrado como o dia memorial do Wing Chun. Tá ok? Então, é a partir daí que nós temos essa celebração que coincide hoje com a comemoração da independência dos Estados Unidos, e por isso mesmo que um dos nossos membros não está presente nesse momento, irá chegar em breve, que é o Karim Parson, que é discípulo do mestre Pete Parril de Filadélfia, que está aqui a serviço do consulado dos Estados Unidos aqui em São Paulo, mas ele atua em todo o Brasil. Além dele, também temos aqui presente um convidado fora da nossa família, que é o mestre Marcos Abreu, lá da Bahia. Marcos, seja bem-vindo. E quero também, ele é um discípulo do mestre Li Hongqi, que foi o meu primeiro Sifu. Então, de uma certa forma, nós somos irmãos de mesma linhagem. Embora antes do mestre Li Hongqi ter se tornado discípulo há certo tempo, e o meu contato com o mestre Li Hongqi foi anterior a esse período. Então, para nós é uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Por quê? Porque hoje, como é o Dia Memorial do Wing Chun, então eu acho que é muito justo que essa comemoração não se limite apenas à nossa família, mas sim à linhagem Imã como um todo. Então, eu acho que é muito justificável essa presença do mestre Marcos dentro da nossa conversa na noite de hoje. Temos também a presença do mestre Nathaniel Rosa, de Brasília. Lembrando que o mestre Marcos é de Salvador, Bahia, e o mestre Nathaniel Rosa de Brasília. Aqui temos também presente o professor Cleiton Teixeira, que é professor de Educação Física, profissional de Atividade Física e Personal Trainer, porque quem é o professor de Educação Física é o Hermano Pereira, que é oriundo da cidade de Caririaçu, no interior do Ceará, que está aqui presente conosco também, além de Frank Luzes, que é o responsável por projetos de inovação da Microsoft, e a tutora Cristina Azevedo, que é orientadora estratégica de pessoas, atua profissionalmente nessa área, todos nós praticantes de Wing Chun. Então, acho que hoje se torna um dia muito especial, porque nós podemos discutir aquilo que tanto nos apaixona, que é o sistema Wing Chun. Como é que vocês veem, vocês ocidentais, inclusive eu sou ocidental também, mas vocês viram a questão da transmissão do Wing Chun, por exemplo, num país que é tão distante da China como o Brasil? Você gostaria de começar falando, Franklin?
eu acho muito positivo, porque eu acho que o Brasil, historicamente, é um país multicultural. Ele foi colonizado por portugueses, mas ele teve a sorte de contar com vários outras culturas participando. Então, eu acho que é muito positivo a vinda do 21 para cá, porque o brasileiro, por natureza, é um país aberto e receptivo a novas ideias. Eu acho que não vejo uma rejeição do brasileiro para outras culturas. Pelo contrário, aqui tem japoneses, alemães, italianos. Então, eu acho que isso ajuda muito. O que não, o que eu acho que é a dificuldade, aí o Cifu podia explicar um pouquinho mais para a gente, é esse processo de trazer dos Estados Unidos o 21 para cá, porque eu acho que essa é uma dificuldade grande que tivemos que suplantar, uma vez que não tínhamos nenhum track record, ou nenhum histórico relevante do 21 aqui. Tanto é que o Cifu teve que estudar em Nova York. Então, acho que isso é algo que eu acho que a gente poderia também aproveitar que tem a ver também com o 21 indo para os Estados Unidos também. O grão-mestre Monhaque introduziu o 21 no mercado americano e eu acho que isso abriu portas para vir para o Brasil. Isso é interessante colocar, Franklin, porque obviamente a gente está falando muito com relação à nossa linhagem, né, diretamente derivada do grão-mestre Monhaque, mas efetivamente nos Estados Unidos houveram pessoas que foram antes de grão-mestre Monhaque para trabalhar com o Wing Chun, né? E é interessante também que talvez a palavra não seja apropriada trabalhar com Wing Chun. A intenção inicial não era essa, mas eram praticantes de Wing Chun que depois foram para a costa oeste dos Estados Unidos, onde havia uma colônia chinesa muito forte, né? Então, para citar alguns que foram antes de grão-mestre Monhaque, eu poderia citar Chris Chen, de São Francisco, né? E próprio Bruce Lee, que foi em 59. Chris Chen foi um pouquinho antes de Bruce Lee. E também na costa leste, né, havia também alguns outros praticantes de Wing Chun, muitas vezes pessoas bem jovens que haviam praticado Wing Chun e foram para lá. No caso, por exemplo, né, do mestre Chiao Kok Chun, né, que ele também é de Nova York. Ocorre que grão-mestre Monhaque foi o primeiro profissional de Wing Chun que foi para os Estados Unidos, né? Então, nesse ponto, eu acho que tem um diferencial grande, né? Ele sabia que iria para os Estados Unidos 10 anos antes, porque ele já havia aplicado, né, o seu pedido, né? E o seu irmão já estava nos Estados Unidos, então ele serviu como foi o sponsor da família para ir para os Estados Unidos, né? Isso em setembro de 73 eles chegaram nos Estados Unidos. E, né, a família Moyal Wing Chun, então, nos Estados Unidos começa nesse período. Em Hong Kong começa em 62. Então, isso tudo para dizer que o que é curioso. 73, se você observar em setembro, foi exatamente poucos meses depois do lançamento de um filme que mudou a história do Kung Fu em termos mundiais, que foi o filme Operação Dragão, que foi lançado semanas depois do falecimento de Bruce Lee. Então, esse filme, que foi estrelado pelo Bruce Lee, foi a primeira grande produção de artes marciais e trouxe aquilo que o pessoal chamava de febre do Kung Fu, Kung Fu Fever, né? Então, esse tipo de coisa aconteceu, né? E favoreceu muito a divulgação do 21 nos Estados Unidos. Posteriormente, chegam-se outros mestres, como, por exemplo, o próprio grão-mestre Duncan Leon chega nos Estados Unidos, né, também em Nova York, inicialmente. Né? Depois ele vai para a Virgínia. Né? E no Brasil, né, quando o Wing Chun ele chega, né, antes de mim, já havia de Wing Chun no Brasil, também numa escala muito pequena. Né? Como eu havia falado inicialmente dentro desse encontro, mestre Lee Hong-ki, né, eu considero ele o introdutor do Wing Chun no Brasil, embora também houvessem outras pessoas que anteriormente
trabalhavam com o Wing Chun, como, por exemplo, o Thomas Low, né, que é o mestre de Wing Chun, que hoje ativo até hoje, né, e que foi aluno de Greco Won. Greco Won, curiosamente, foi o primeiro discípulo de Grão-Mestre Moyat. Então, meu Sirin. Né? Embora, né, o Thomas Low seja uma pessoa que tenha mais idade do que eu, tenha mais, inclusive, experiência de Wing Chun do que eu, porque já está, sabe, chegou aqui no Brasil, talvez na década de, final da década de 60, se não me engano. Então, chegou bem antes e começou a trabalhar com Wing Chun de uma maneira ainda muito privada, muito pequena, né? Assim como o próprio mestre Li Hongqi, que ministrava aulas particulares inicialmente, né? Aulas que eu tive a oportunidade de participar, né? E que depois, então, me propiciou essa oportunidade de ir para Hong Kong e depois para os Estados Unidos, uma história que vocês conhecem bem, né? Nesse sentido, né? E agora, a sua pergunta ela é muito apropriada, a sua colocação, pelo seguinte, porque, né, até então, o Wing Chun foi trabalhado num grupo muito pequeno, muito específico, né? Quando nós começamos a divulgar o Wing Chun dentro de uma escala mais ampla, né, foi uma coisa muito interessante. Por quê? Porque o que era interessante também com o Grão-Mestre Moyat, que por Bruce Lee ser uma pessoa que publicitou muito o Wing Chun como uma luta, aquela coisa toda por causa dos filmes e tudo mais, no Grão-Mestre Moyat ele enxergava o Wing Chun mais como um legado e como um trabalho de vida Kung Fu muito mais evidente, né? Quer dizer, é o Kung Fu para a vida, como o Hermano havia mencionado anteriormente, você também, no começo da sua fala, né? Isso possibilitou uma visão mais global do Wing Chun, né, Cristina? Que no início da sua fala foi muito interessante, por quê? Porque permitiu uma abrangência que não se limitou só ao aspecto do combate, onde é um aspecto muito reduzido dentro importante, mas muito reduzido dentro do trabalho do Wing Chun. Tanto que as pessoas muitas vezes elas não conseguem entender, por exemplo, os ocidentais, porque se o Wing Chun é uma arte de combate, por que ela tem, por exemplo, formas como Siu Tao, Cham Kyu, né? Ou mesmo o uso de determinadas armas que são anacrônicas para o dia de hoje. Que é o caso de um bastão de quase 3 metros de comprimento, né? Facas gêmeas, né? E que muitas vezes nem tem fio. Então, tudo isso são situações muito curiosas, né? E que evidenciam até aquele aspecto daquele relato que você até mencionou numa conversa informal que nós tivemos, Franklin, sobre aquele contato que você teve com uma profissional da China, da Microsoft, que tinha, né, que tinha conhecimento do Wing Chun. Depois eu até gostaria que você compartilhasse, só que eu acho que é muito relevante, né, para o dia do Wing Chun, concorda comigo, né? Então, é nesse sentido. Né? Então, eu queria passar para você compartilhar conosco aquela história que eu achei uma história muito significativa e representativa da importância do Wing Chun para a cultura chinesa e que muitas vezes nós mesmos não temos essa noção, né? Ao vermos o Wing Chun muito enfatizado como aspecto de combate apenas. Né? Eu estava recentemente fazendo uma apresentação nos Estados Unidos e eu estou desenvolvendo um projeto que tem um lado humano, um lado voltado para não só o desenvolvimento do negócio, mas também o desenvolvimento humano, o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento de empresas, de como um todo. E eu estava fazendo a apresentação, um grupo grande, tinham pessoas de vários países, da Índia, da China, de Israel, dos Estados Unidos. E quando eu terminei a minha apresentação, tinha uma profissional da China e que pediu para conversar comigo. Ela falou, olha, eu gostei muito da forma como você estava colocando o seu projeto e queria conversar com você mais detalhadamente. Logo à noite teve um jantar do grupo e aí tivemos a oportunidade de conversarmos juntos.
e ela me perguntou, mas sua visão de um lado humano, um lado de expansão do negócio, para não apenas pensar do negócio em si, mas envolvendo as pessoas, um desenvolvimento profissional e das pessoas e humano, da onde você teve essa ideia? Da onde, como isso foi desenvolvido em você? É raro ver isso na cultura ocidental, porque na verdade para ela eu era um ocidental brasileiro que está. E aí eu coloquei há alguns anos eu tive contato com o 21, que eu tenho estudado isso com muito afinco. E aí, na mesma hora, quando eu falei isso, ela ficou muito tocada. Ela falou: Nossa, agora entendi por que você tem esse lado humano, esse lado de desenvolvimento. Ela ficou muito sensibilizada, me tratou muito bem. Foi assim, um amor de pessoa. E realmente a gente viu o quão importante é o 21 na cultura chinesa, na cultura de desenvolvimento humano. E ela entendeu que exatamente o que eu estava falando agora, o comentário dela, agora eu entendi por que você está colocando e desenvolvendo esse projeto desta forma. Então, isso foi um retrato. Não me conhecia, não sabia quem eu era, nunca encontrei a pessoa, foi a primeira vez. E acho que foi um relato espontâneo, como se for falou, do como o 21 toca a vida das pessoas e quão significativo na cultura chinesa para o lado humano de desenvolvimento. Não só nada marcial, em nenhum momento ela falou de marcial, em nenhum momento ela falou de luta, em nenhum momento ela falou de combate ou forma, nada disso. Foi exatamente o lado humano e do desenvolvimento a mais abrangente do negócio, com uma visão não só capitalista, de visão de lucro, mas do desenvolvimento das pessoas como um todo. E é interessante isso, Franklin, porque era um aspecto até então muito pouco conhecido do Wing Chun. Porque mesmo em Hong Kong, muitos dos grandes divulgadores do Wing Chun praticaram Wing Chun na sua adolescência. Muitas vezes até na infância e adolescência. E o que fizeram? Ou pré-adolescência, né? E isso fez com que eles tivessem uma visão muito funcional do Wing Chun no aspecto do combate. Então, e isso talvez seja um diferencial interessante da nossa linhagem, em função de Grão-Mestre Moyat ter vindo para os Estados Unidos já numa fase madura da sua vida e tendo uma visão de Wing Chun que, né, não é a única, eu diria, porque esse que eu acho que é o grande aspecto interessante do Wing Chun, né? As pessoas podem explorar diferentes aspectos dessa manifestação artística, né? E alguns, claro, com grande ênfase ao combate, outros enxergando o combate não como uma razão de ser, mas como um meio para alcançar um fim maior, como por exemplo você, que você vê uma pessoa chinesa identificou imediatamente elementos, né, da sua cultura através, né, de um dos projetos, né, de inovação, que é onde que você atua dentro da sua empresa, né? Então, eu acho esse um aspecto muito importante nesse sentido.